Boa tarde, aqui é o professor Ronaldo, e a aula é sobre discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira do final do período colonial, identificando permanências na forma de preconceitos, estereótipos e violência sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas. A noção de tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira do final do período colonial revelam um contexto histórico marcado por profundas desigualdades e injustiças. Ao explorar essa temática, é possível identificar as permanências dessas desigualdades na forma de preconceitos, estereótipos e a violência que ainda persistem sobre as populações indígenas e negras no Brasil e em toda a América. Durante o período colonial, os grupos indígenas foram submetidos à tutela do Estado e da Igreja, sendo considerados, entre aspas, menores e incapazes de tomar decisões sobre as suas próprias vidas. Essa noção de tutela, embasada em uma visão eurocêntrica de superioridade cultural, resultou em políticas de assimilação forçada, onde os indígenas e os negros foram assimilando a cultura eurocentrista, de assimilação forçada, despojados de suas terras e a imposição de valores e crenças estrangeiras, aos indígenas e aos negros começarem a acreditar naquilo que acreditavam os europeus, e nas crenças estrangeiras. Os indígenas foram marginalizados, explorados e muitas vezes vítimas de violências físicas e simbólicas. Da mesma forma, os negros africanos trazidos como escravos para o Brasil enfrentaram uma realidade de opressão e discriminação. Eles foram tratados como propriedade, sem direitos básicos e sujeito a todo tipo de violência e exploração que se possa imaginar. A participação dos negros na sociedade brasileira era limitada e controlada, restringindo seu acesso à educação, ao trabalho e à cidadania. Essas formas de opressão e exclusão ainda deixam marcas profundas na sociedade contemporânea. O preconceito racial e os estereótipos persistem, contribuindo para a perpetuação de desigualdades sociais e econômicas. As populações indígenas continuam lutando pelas demarcações de suas terras e pelo respeito à sua cultura e modo de vida, enquanto os negros enfrentam altos índices de violência, discriminação no mercado de trabalho e acesso limitado à educação de qualidade. Além disso, a violência estrutural também se manifesta de maneiras mais sutis, como nos discursos e representações midiáticas que reforçam estereótipos negativos sobre indígenas e negros. Essas narrativas contribuem para a manutenção de um sistema que desvaloriza e inferioriza esses grupos, perpetuando os ciclos de desigualdades e exclusão. No contexto das Américas, essas realidades se repetem em diferentes países. A colonização europeia deixou um legado de exploração e desrespeito aos direitos dos povos indígenas e das populações afrodescendentes em toda a região. Embora cada país tenha suas particularidades históricas, é possível identificar traços comuns de preconceitos, estereótipos e violência que afetam essas comunidades. Portanto, a noção de tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira do final do período colonial revela um passado marcado por opressão e exclusão. A compreensão dessa permanência é fundamental para enfrentar os desafios contemporâneos e lutar por uma sociedade justa, igualitária e respeitosa com a diversidade cultural e ética. A superação desses preconceitos, estereótipos e violência é um caminho essencial para a construção do Brasil e de uma América verdadeiramente inclusivos e plurais. Então, nota-se
nessa aula que os indígenas e os negros, tudo aquilo que aconteceu na época da colonização deixou marcas profundas, né? Mas não só marcas, porque ela continua, né? O que aconteceu, né? Com essa tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira se mantiveram, né? Elas continuam mais sutis, porém, né? Às vezes mais sutis, mais controladas, de uma forma que tenha uma aparência de não selvagem, mas continua com a mesma selvageria, né? Com o racismo e a discriminação, preconceito, os estereótipos continuam os mesmos e observando, entende-se que não mudou nada de lá para cá, apenas é mais disfarçado, é mais sutil na apresentação, porém as desigualdades, né, sociais e econômicas continuam as mesmas da época da colonização, né? Mais disfarçadas, mas continuam. Obrigado.